Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos, nesse momento, começando a nossa live sobre a Igreja do Futuro e o Ministério Infantil. Nós vamos fazer somente pelo Facebook, porque acabou tendo alguns contratempos, mas nós vamos transmitir aqui pelo Facebook. E temos convidadas muito especiais nessa noite para essa conversa tão significativa sobre o Ministério Infantil. E eu quero convidar para essa mesa, para essa conversa, a querida Claudete Costa. Cadê a Claudete? Ei, Claudete, Olá, querida! boa noite! Boa noite, que bom ter você aqui com a gente nesse bate-papo, nessa conversa. E tenho certeza que vai ser um tempo que nós seremos edificadas através da vida de vocês. Amém, será um prazer, certamente será um tempo especial. Amém. A nossa próxima convidada é uma paulista, a Tati Senucchi. Eu quero convidá-la para participar, para entrar aqui também na nossa sala, na nossa mesa. Tati, Oi. Querida. A Tati, tudo bem? Tudo jóia. Que bom ter você com a gente. Você sempre inspira a nossa jornada. E a Tati, ela é ministra de criança da Igreja Batista Memorial de Alphaville e a Claudete é da IEBV. E a nossa próxima convidada é a querida Eleni. Cadê você, Eleni, querida? Estou aqui. E tudo bem, gente? Gente, que queridas! A Eleni, ela é ministra de crianças da Primeira Igreja Batista aqui de Vitória. E ter vocês três juntas nessa conversa, eu estou animadíssima, porque eu tenho certeza que desse papo aqui vão ser apontados caminhos para esse tempo, para o Ministério Infantil, porque vocês são mulheres apaixonadas por crianças, vocês têm dedicado a vida, o tempo, e eu acho tão interessante isso, porque a Bíblia ela fala para a gente que a gente precisa ser, Jesus fala para a gente que a gente precisa ser como criança. Então, a partir da perspectiva do reino, para a gente entrar no reino, a gente precisa ser como criança. Amém. E houve um outro momento que Jesus disse: quem recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. E muitas vezes a gente não tem noção da profundidade que é trabalhar com a criança. Meninas, vamos lá para as nossas apresentações. Eu quero convidar a Eleni para que ela fale um pouquinho mais sobre o início dela, a caminhada dela com o Ministério Infantil e como ela chegou aí nesse momento na PIB de Vitória. Sim. Bom, eu sou Eleni, né? Esposa do Rogério, mãe da Carolina e do Leandro. Eu sou membro da PIB de Vitória desde 83. E desde sempre fui envolvido com trabalho infantil. Trabalhava no berçário, trabalhava com juniores, sempre com criança. Mas sempre assim, na retaguarda, né? E nunca me vi liderando na frente, não queria, né? Nunca quis estar na frente, na liderança de um ministério. Mas em 2013, a nossa igreja estava sem ministro do infantil e a gente tem uns planos, mas Deus tem outros totalmente diferentes, né? Eu estava trabalhando na Prefeitura da Serra e aí resolvi fazer faculdade, que eu ainda não tinha. Fiz um processo seletivo, me matriculei na Univix lá da Serra, porque se eu matriculasse em Vitória, tempo, né, o percurso não ia dar tempo de eu chegar atrasado todos os dias. Matriculei por lá, passei no processo, fiz a matrícula, e na semana que eu ia começar a faculdade, Deus estava me incomodando já de que não era para eu fazer essa faculdade lá, né, que era a faculdade de administração, que era para eu estar liderando o Ministério Infantil e fazer teologia, e eu disse, não quero, não vou. Mas quando na semana de começar as aulas, de repente eu me vi dentro da sala do CETEBS, no seminário, fazendo teologia e assumindo o ministério, né, infantil da Primeira Igreja Batista de Vitória. E aí comecei então aqui no ministério em outubro de 2013, né, eu relutando, falando que não queria, mas Deus falando, é isso, você não vai fazer administração,
você vai fazer teologia, você vai estar na liderança do ministério. Realmente vai ser uma coisa de Deus, não era meu desejo, mas né, Deus tem planos diferentes dos nossos, e aqui estou eu desde 2013, né, à frente desse ministério maravilhoso, trabalhando com pessoas maravilhosas. Criança, eu sempre fui apaixonada, né, já trabalhava com criança, e aqui estamos nós, aprendendo a cada dia, né, a gente não sabe tudo, ainda tem muito que aprender, e estamos indo aí, aprendendo a cada dia. Que bom, Eleni, eu vi essa sua jornada, essa sua trajetória com o Ministério Infantil. E você, Tati, como iniciou esse seu processo de trabalhar com crianças? Bom, eu sou casada com o Hugo, ele é um dos pastores da nossa igreja, e nós temos 4 filhos, a Beatriz e a Sofia, de 20 anos, o Lucas, de 19, e o Davi, de 11. E, sim, desde que eu tive as crianças, eu comecei a me envolver bastante na igreja, comecei a trabalhar primeiro na Igreja Batista Boas Novas, na área administrativa. Depois nós fomos para a primeira Igreja Batista antiga, né? A primeira Igreja Batista de São José dos Campos, hoje é a Igreja da Cidade. Lá eu também servi no ministério, mas ainda não com as crianças. Mas desde que quando eu trabalhava na Boas Novas, eu sempre me encantei com a forma com que eles cuidavam das crianças, a Marta e o pastor Wagner. Eu achava aquilo, assim, a coisa mais linda do mundo, sabe? Nunca tinha visto um cuidado tão especial e tão intencional com as crianças. E aquilo gerou em mim mesmo um desejo de, em algum momento, entreguei aquilo para Deus, né? Aquele sonho para Deus. E quando nós passamos alguns anos em São José dos Campos, quando nós voltamos, nós fomos para a Igreja Batista Nações Unidas, e depois de um tempo o pastor Luiz Saião me convidou para liderar as crianças lá. E aí eu liderei por 6 anos, e agora eu estou quase 6 na Igreja Batista Memorial de Alphaville, onde a gente serve com todo amor, e nós somos apaixonados mesmo por esse ministério. Muito legal, Tati. Você falou uma coisa muito interessante, né? Existia esse sentimento e eu entreguei para Deus. Nada que a gente entrega para Deus é desperdiçado. Exatamente. Nada que a gente coloca nas mãos dele é desperdiçado. Mesmo que em algum momento não seja aquilo que a gente quer, vai ser do jeito dele. Mas nada que a gente entrega com sinceridade nas mãos do Senhor é desperdiçado. Que legal essa sua experiência. Obrigada. E você, Claudete? Como começou esse momento? Ouvindo a trajetória aí, eu sou filha de pastor. E desde muito cedo, na verdade, eu acho que como junior eu já comecei ajudando no Ministério Infantil. E sempre amei estar com crianças, tanto é que fui fazer pedagogia, trabalho em escola, mas a minha trajetória é diferente. Então, aí, depois fui o tempo todo trabalhando como obreira, ministrando para crianças, ajudando na escola bíblica. Mas a minha trajetória começou, em especial, num trabalho inverso, trabalhando com os pais, na escola de pais, com o curso de Educação de Filhos, a Maneira de Deus. E eu vi que esse ministério é extremamente trabalhar com os pais e trabalhar com o ministério infantil, esses dois precisavam caminhar juntos. Então, aí foi que pastor Brito, na verdade, me chamou para ajudar a tia Gilda e o tio Beto lá na IABV, e nós estamos lá, já tem, na verdade, na IABV há 2 anos na frente do Ministério Infantil, e estamos recebendo esse desafio a cada dia. Mas o mais importante de tudo isso é exatamente o que você falou, é essa paixão que queima dentro da gente a respeito desse ministério tão lindo que é o Ministério Infantil, né? Amém. É verdade. Meninas, agora nós vamos para o nossa primeira conversa aqui. Nós temos 2 pautas. A primeira é o seguinte: como vocês que lideram tantas crianças estão conseguindo caminhar nesses dias de tantas restrições presenciais, né, do isolamento social que nos pegou de surpresa. Nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento, e isso
é para todos nós, na igreja brasileira e na igreja global, todos estão vivendo esse desafio. E quem trabalha com criança, eu vejo que o desafio ele é um pouco maior, porque com a juventude, com os adolescentes, mesmo eles estando um pouco saturados, de estarem conectados o tempo todo, a gente consegue ainda caminhar com eles, mas vocês é todo um movimento, porque depende dos pais, depende do engajamento dos pais. Então, conta pra gente como tem sido esses dias na caminhada ministerial com crianças. Claudete, eu começo com você. O que vocês têm feito aí na IEBV nesse tempo? Nossa, estávamos conversando exatamente sobre isso. De um dia para o outro, o mundo, na verdade, se viu confinado, né? E todo mundo, e acho que a palavra da vez é reinventar. Essa é a palavra da vez. E, enquanto igreja, eu acho que nós também não íamos cruzar os nossos braços e ver isso tudo acontecendo e não fazermos nada, né? Então, nós precisamos nos reinventar. Então, enquanto Ministério Infantil, a gente tem trabalhado muito, né? Então, o que a gente tem feito? Na verdade, a nossa igreja, desde que aconteceu a pandemia, aí a gente começou com culto infantil online, com os juniores, a gente tem no Zoom, a gente tem os encontros semanais no Zoom, com os juniores, eles já são maiores, isso tem funcionado muito bem, tem sido uma bênção, a gente tem visto crescer a autonomia, um amadurecimento também, no desenvolvimento dessas competências socioemocionais também tem sido muito bacana. E para os menores, a gente prepara o material, os devocionais e atividades. Eu sempre faço um devocional, a gente sempre prepara um devocional para a família, a gente prepara uma atividade que é para a criança fazer sozinha e uma atividade familiar. Porque penso que um dos propósitos do ministério, e acho que da igreja, é que eles dois caminhem junto. E esse tempo de pandemia, muito mais, quem está dentro de casa, quem vai estar fazendo tudo, é a família. A família, de repente, ela teve que ser professora, teve que dividir aquele espaço, que era um espaço de conforto, ele passou a ser um espaço de trabalho, né? Dividir o trabalho, passou a ser escola, então reinventar tudo isso. Então, a gente buscava sempre trazer uma atividade familiar, com família, para que eles pudessem aproveitar esse tempo e, ao mesmo tempo, comunicar Deus de maneira muito graciosa, divertida e criativa. E, com isso, tem sido assim, vou dizer para você que tem sido uma bênção. A gente tem recebido, assim, muitos relatos muito bacanas a respeito, embora um tempo de pandemia, um tempo difícil, a gente tem conseguido ver brotar aquela, no meio da terra seca, um broto surgindo nisso aí. E isso tem alegrado o nosso coração. Amém. Que legal, Claudete. Tati, e aí em São Paulo? Conta pra gente o que vocês estão fazendo nesses dias, a entrega, o esforço de vocês para continuar acompanhando as crianças. Bom, a gente primeiro precisou entender como navegar nessa temporada de mudança que a gente está vivendo, né? Tem muita gente que está vendo a tempestade, está esperando que quando passe essa tempestade, que a gente vai voltar a tudo que era antes, mas a gente sabe que não vai ser assim, porque a gente está vivendo coisas que nós nunca vivemos antes. Então, acho que e muita coisa também vai gerando ansiedade dentro da gente. E aí nós tivemos uma primeira reunião com os voluntários, nós já retomamos com parte do nosso presencial. E aí na primeira reunião, inclusive, que nós tivemos com os voluntários, nós falamos que já estava na hora de a gente colocar o pé no novo normal, porque a gente tem falado muito e ouvido, né, a respeito desse novo normal, mas estava todo mundo ainda achando que isso ia acontecer, mas isso já está acontecendo. Então, tudo isso, num primeiro momento, causou dentro de nós momentos de reflexão mesmo, da gente avaliar o que a gente tem feito como igreja, o que a gente tem feito como ministério, e nisso, assim, avaliar tudo mesmo, desde
estratégias, eventos, nossos relacionamentos com os voluntários. Então, toda essa crise, no primeiro momento, forçou a gente a refletir como que a gente estava funcionando, né? E muitas vezes essa parte negativa que a gente encara, né, dessa forma, traz para nós oportunidades. Então, o que a gente percebeu é que se nós não mudássemos nesse momento, a gente ia perder a oportunidade. E então, a gente começou, né, como muitas outras igrejas fazem, pensar em maneiras de como se conectar com as crianças. Só que isso assim, foi bem bacana na nossa igreja mesmo, porque essa parte da reflexão, né, que eu falei no começo, realmente ela foi muito forte. E, às vezes, a gente tinha assim, um senso grande de realizações. E, às vezes, essas grandes realizações, nesse momento agora, não valem a pena. Aquele modo automático da gente fazer as coisas, né? Fazer por fazer, e às vezes a gente esquecia de se perguntar por que a gente estava fazendo aquilo, e aí a gente esquecia a principal razão pelo qual a gente precisava fazer aquilo. Sabe aquele filme do Nemo, quando eles saem do aquário, e aí eles caem no oceano, e aí eles se olham um para o outro e falam, e agora? Né? Então, assim, eles tinham pensado na estratégia, mas eles não tinham pensado depois. Então, tudo isso fez parte muito intensamente, essas reflexões fizeram parte muito intensamente das nossas semanas. Então, nós começamos a pensar de forma bem intencional a respeito das crianças. Muitos voluntários, né, talvez, assim, não sei se isso aconteceu em outras igrejas também, mas acharam que era o momento de desistir. Então, nós trabalhamos muito com eles também, porque agora não era hora de desistir, as crianças estão super sobrecarregadas por tantas coisas, né, emocionalmente, muita sobrecarga em casa, com questões, né, de família. Então, a gente foi um trabalhar muito grande, um agir muito grande de Deus, no sentido de mostrar para nós que era um tempo de mudança mesmo, até um tempo de conscientização de que a gente precisava mudar. Não só inserir coisas novas, mas mudar mesmo. E a gente entende que muitos não entendem essa mudança, que vai haver conflitos a respeito de gente que quer simplesmente voltar como era antes, mas eu acredito que a gente tem que ir para frente mesmo e realmente mudar essa visão e ser mais intencional no Ministério Infantil. Então, nós começamos a ter muitas atividades, brincadeiras, indicação de filme no primeiro momento, revistas digitais. Nós fizemos a Escola Bíblica de Férias bilíngue, que a gente sempre faz presencial, nós fizemos online, e tudo isso trouxe bastante gente de fora, pessoas que acabaram se conectando com a gente, de outros estados, de outros países também. Então, essa parte online trouxe muitas experiências para nós, de como Deus age, apesar de nós, e em diferentes lugares, e é só a gente realmente abrir nosso coração para Ele. Então, nós começamos com essa parte online, ainda estamos, nosso ensino está híbrido agora, parte presencial e parte online, e a gente tem alguns pontos, assim, que nós pensamos, que aí eu acho que é mais para a pergunta final, né? Muito legal, Tati, que bacana você, você e a sua equipe, né, assim, parar e pensar para onde nós estamos indo. Você falou algo muito interessante, né? Está na hora da gente colocar o pé no novo tempo, porque às vezes a gente fica falando de futuro, mas está na hora da gente colocar o pé nesse tempo. E Eleni, e aí na PIB de Vitória? Quais têm sido os movimentos que vocês estão fazendo aí nesse tempo, onde a nossa igreja, né? A gente é da mesma igreja, eu e a Eleni, nós voltamos domingo agora, presencialmente, com os adultos, mas as crianças ainda, elas não retornaram. Conta pra gente o que você tem feito aí nesses dias.
Pois é, a gente sempre falava muito de futuro, né? Ah, que no futuro vai ser assim, mais para frente a gente começou a fazer uns planos a longo prazo, achando que esse futuro estava longe. E como no filme De Repente 30, a gente dormiu e acordamos no futuro, né? O futuro chegou assim rápido demais, né? E pegou a gente que fazer agora. De início a gente ficou, né? Vai ser pouco tempo, né? 1 mês, 2 meses, mas a gente viu que não, que o negócio ia ser prolongado mesmo, então a gente teve que começar a fazer e aprender, mas o gostoso de tudo isso é que não é assim só a gente, somos todos nós, né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos vivendo, né, o mesmo momento. Então, o bom de tudo isso é que todo mundo, ninguém sabe nada, ou ninguém, está todo mundo aprendendo junto, né? E isso forçou a gente a fazer e começar realmente a fazer diferente, né? A gente começou nós mandamos para as crianças de 0 a 8 anos, a gente começou a fazer os vídeos de histórias para eles, usando também as crianças interagindo no vídeo. É uma criança que lê um versículo, é uma criança que faz algum momento musical, canta, ou tem um instrumental, né? Apresenta um instrumental, e a gente também temos o nosso fantoche, então um videozinho, a gente faz uns vídeos pequenos, né, de histórias, para não ser cansativo e para alcançar também as crianças pequenas, que têm um tempo de concentração pequeno, mas interagindo com eles, professores, né, contando a história, uma hora um, outra hora outro. Para que isso? A gente poderia indicar muitos vídeos, muitas coisas boas que a gente tem na internet, mas o fato da criança ver o seu professor, ver o amiguinho, porque isso também traz à memória da criança os nossos momentos presenciais, a igreja. E mesmo hoje mesmo eu estava pensando com a mãe de uma criança, né, que é muito hiperativa, e eu falei para a mãe, deixa o vídeo rolando. Se ela vê um pedacinho que chama atenção, a tia, o amiguinho, né, só esses flashes, esse pedacinho que ela vê, isso vai fazer ela lembrar da igreja, né, do tempo da gente aqui presencial. Então, a gente busca também isso, está trazendo à memória da criança os nossos tempos. Por isso, esse tempo da criança se ver o amiguinho, ver o professor. A gente mesmo, nós estamos fazendo vídeo, né, aprendendo, apanhando, porque é tudo novo e a gente teve que ir se reinventando e fazendo isso a cada dia. Isso para as nossas crianças de 0 a 8 anos. Agora, para as nossas crianças de 9 a 11 anos, que são os nossos peregrinos, né? Que aqui na igreja é convencionado como peregrino, eles são chamados de peregrino, por causa do programa que a gente faz com as crianças de 9 a 11 anos, que é chamado Jornada do Peregrino. E com os peregrinos, então, as crianças de 9 a 11, a gente tem encontros semanais presenciais, com o tio discipulador, que a gente fala, que é o tio discipulador de cada um deles, né, que são nos pequenos grupos, eles se encontram, né, onde eles estudam junto, eles trocam o que está vivendo cada um em casa, junto com os professores, com esses discipuladores deles. Então, com as crianças de 9 a 11, nós temos esses momentos presenciais, né? E tem outras coisas também que a gente está fazendo que eu acho que vai ser para a próxima etapa, né, Gil? Depois a gente fala mais na frente. Mas é isso que a gente tem buscado fazer. Que legal, meninas, ouvir todo esse movimento que vocês estão fazendo para continuar atraindo a criança, deixando a criança perto. A Eleni falou uma palavra muito legal, a memória, né? Para que ele continue trazendo a memória. Foram quase 6 meses, né, gente? Assim, eu não sei se a IEBV ainda não retornou, a PIB ainda não, a Alphaville está voltando aos poucos, né? Como a Tati falou, ele é até meio híbrido. Muito tempo com essa ausência da igreja, de estar nesse espaço, que eles amam. Gente, criança ama estar na igreja. É difícil uma criança que não gosta de estar na igreja, e quando ela chega, ela quer ir correndo logo para o espaço que é dela. E isso diz muita coisa. Isso significa o quanto ela é amada na igreja.
Como a igreja é um lugar de amor. Eu sei que tem muita gente que gosta de bater na igreja, mas eu sou uma defensora da igreja local, porque existe muita coisa bonita. E ter criança na igreja é uma delas. É você ver... Eu vejo lá na nossa igreja, ainda à noite, né? Antes deles irem para a salinha, eles cantam, eles fazem parte do momento de louvor e adoração, e depois o pastor chama para orar. É uma criançada correndo, uma helenizando a outra. Gente, é de arrepiar isso, porque eles querem estar na salinha, e isso tem a ver com o amor que eles encontram ali naquele lugar. Então, uma das coisas que a gente tem percebido nesses dias, né, de isolamento social que todos vivemos, e agora nós estamos retornando aos poucos para uma nova rotina, é que nós não somos virtuais. Por mais que a gente utilize essas plataformas, essas ferramentas, elas são muito importantes para a gente. Nós não vamos retroceder daqui para frente, é como utilizar mais a tecnologia, mas o relacionamento presencial, essa questão de estarmos juntos, isso nunca será substituído. Então, tanto é que existe esse significado da memória, né? Vamos mandar isso para que ele continue tendo uma memória, por causa do presencial, aquilo que foi importante para ele. Então, Claudete, fala para a gente como você enxerga esse tempo novo, essa geração 21. Quais são as tendências, as percepções, o programa que a gente precisa construir para alcançar essa geração 21 na igreja local? Eu acho bem legal a gente falar sobre isso. Primeiro, a gente vê que a igreja do futuro, na verdade, é a mesma igreja do passado. Isso é uma coisa bem legal da gente. É a mesma, porque é a mesma igreja que Jesus instituiu, mas numa cultura diferente, num contexto diferente, num tempo diferente, com desafios completamente diferentes. E nós precisamos comunicar na linguagem desta geração, mas sem perder de vista os princípios eternos. Isso é que é muito importante. Então, os métodos devem ser atuais. E aí a nossa pergunta sempre é sempre essa: como ser um ministério, manter a essência, o conteúdo bíblico, mas ao mesmo tempo ser um ministério e uma igreja relevante nos tempos de hoje? Num tempo de tecnologia, num tempo de muito visual, num tempo de uma comunicação extremamente rápida, veloz. E aí, nós, enquanto igreja, como é que nós ficamos? Então, esse tem sido realmente o nosso desafio. E eu acho que o primeiro ponto é não perder de vista quem somos nós. E aí, o que diz Tatiana, é ter propósito, é ter realmente qual é o nosso propósito enquanto igreja. E aí, quando a gente tem claro isso, que o nosso propósito é tão somente levar as crianças a ter um relacionamento crescente com Jesus, a única coisa que a gente vai fazer é aperfeiçoar a nossa metodologia, né? Então, enquanto IEBV, por exemplo, uma das coisas que eu acho relevante é essa proximidade com a família, trazer a família, porque eu creio que a igreja, ela simplesmente é parceira de uma igreja, porque eu creio de uma fé que começa em casa, é uma fé que perdura. Então, enquanto ministério, eu acho que nós precisamos aperfeiçoar e estreitar os nossos relacionamentos e também trazer ferramentas para que esta família, para que esta fé que é pregada lá em casa, continue sendo lá na igreja, no nosso ministério. Então, esta linguagem precisa ser unificada e estarmos falando o mesmo contexto, a forma de passar, a forma de comunicar esta mensagem. A mensagem é a mesma, mas a forma de comunicar. Hoje, gente, a gente não pode chegar lá e dar um papel. Na minha época era isso, a tia contava uma história, simplesmente dava um papel e a gente pintava, não era assim? Concorda comigo, as meninas que estão aí? Sim. Uhum.
Hoje, se você fizer isso na EBD, o que eles vão fazer? Ou no culto infantil, eles vão falar, meu Deus, eles não querem mais isso, porque isso não é mais deste momento. Não é que eles não pintam, mas se você ficar o tempo todo fazendo isso, então, nós, enquanto igreja, enquanto ministério, a gente precisa mudar a forma e sermos criativos, comunicar o evangelho de forma que eles se tornem, na verdade, corresponsáveis deste evangelho. E de que forma a gente vai fazendo isso? Então, trazer esta criança, a criança de hoje, ela é uma criança que ela precisa interagir no processo. Então, esse evangelho precisa ser um evangelho vivo para ela. Então, todas as atividades que a gente propor na igreja, você tem que propor alguma coisa que durante a semana ela vai tornar isso vivo, que ela ouviu no domingo lá na igreja. Porque senão isso vai se perder ao longo do tempo. E esta igreja de hoje, ou do futuro, ela vai perder a mensagem. A gente não pode deixar que esta mensagem se perca ao longo do tempo. Porque a igreja do futuro é a igreja de hoje. São as nossas crianças de hoje. E a essência do Evangelho de Cristo continua sendo o mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Comunicar de forma criativa e colocar a criança, eu digo, colocar a criança. Para mim, os dois pilares é família, criança e aí junto à igreja. Se nós três estivermos unidos nesse processo, e eu acho que a nossa forma, a forma criativa, a nossa comunicação, se a gente unificar isso, a gente vai ter uma igreja que vai perdurar e uma fé que vai perdurar. É isso que a gente tem pensado enquanto ministério, tá? Então, as metodologias só vêm aperfeiçoar, mas o principal é o propósito. E qual é o objetivo? Onde nós queremos chegar? Qual é o destino que nós queremos dar para nossas crianças enquanto igreja, enquanto ministério infantil, né? Uau, qual é o destino? Muito legal isso, Claudete, que você falou. E tem uma coisa que eu acho tão interessante, quando nós pensamos no tema a igreja do futuro, qual é a igreja do futuro? Como vai ser essa igreja do futuro? Foi pensando naquele texto que a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eterno, futuro. Então, o que nós vamos encontrar no futuro? Aquilo que era desde o princípio. Olha que doido, a essência sempre, né? O que nós vamos encontrar no futuro? Qual é o propósito? Qual é o destino? Aquilo que era desde o princípio. Então, Tati, vocês como uma igreja, eu olho muito para Alphaville e eu tenho vocês como irmãos de verdade. Fabiano, Pastor Sidney, eu acompanho bem de perto o trabalho que vocês têm desenvolvido, você com seus filhos. Tão legal você, muitas vezes, expor esse movimento, porque inspira a nossa caminhada e a nossa jornada de fé. Amém. Vocês são uma igreja que eu vejo que já estão no futuro. Isso é muito legal. Qual tem sido a sua percepção nesse momento? A Claudete trouxe para a mesa duas coisas muito significativas, que é o trabalho focado na família. Sim. E não tem como trabalhar com as crianças, né, se a gente não tiver um trabalho intencional com a família. E quais são as suas percepções para esse tempo? Sim, eu amei a fala Bom, primeiro que a gente também te considera uma irmã muito querida e uma amiga muito especial, viu, Gil? E é um prazer caminhar com você. Pena que a gente está longe, mas a gente está perto no coração. É verdade. Eu amei a fala da Claudete, concordo muito com ela. A essência da igreja não mudou, né? A gente continua com a mesma missão de sermos discipuladores, né, de formarmos discípulos de Jesus e apontar para Jesus e mostrar Jesus para as crianças e levá-las a ter um encontro verdadeiro com Ele. Então, essa realmente a nossa missão não mudou. Só que existe sim uma diferença, né, de como estão as crianças nesse mundo. A gente tem considerado ali no Kids, junto com os voluntários, três perguntas para a gente conseguir avançar nisso, avançar nesse momento. Então, uma é como a gente fazer para suprir a falta emocional que eles estão vivendo, né, com esse distanciamento. Como que a gente faz para suprir? Porque a gente
nós voltamos, ok, mas tem famílias que não voltaram ainda. Então, por isso que a gente precisa continuar com esse ensino híbrido. Mas, ao mesmo tempo, eles também estão super cansados de internet. Então, a gente tem pensado muito a respeito disso. Como que a gente supre esse vazio emocional, esse distanciamento emocional que eles têm sentido. A segunda pergunta que a gente faz para nós mesmos, né? Como pastorear um a um através de um relacionamento mais próximo com as crianças. Então, por exemplo, a gente tem os pré-adolescentes, que são ali na nossa igreja de 10 a 12 anos. Assim que começou, a nossa igreja finalizou com as atividades presenciais dia 13 de março. Assim que começou, nos 10 dias seguintes, o que a gente fez? A gente dividiu todos os pré-adolescentes, parecido com alguma coisa que a Eleni faz também. Então, nós dividimos todos eles em grupos para que os voluntários pudessem acompanhá-los. Isso também falando de voluntários, né? Ali no Kids, a gente tem as coordenadoras do Kids. Então, elas são em torno de 32 coordenadoras, que cada uma cuida da sua equipe de voluntários. E elas também, assim, continuamente escrevendo para os voluntários, marcando Zoom, marcando reunião. E aí entrou gente que nasceu filho, gente que ficou grávida, gente que ficou doente. Então, eu acho que a nossa igreja, ela realmente foi igreja nesse período, tem sido igreja. E nós temos realmente cuidado uns dos outros, na prática mesmo. E outra pergunta que a gente tem se feito, que também é parte do que a Claudete falou, é a respeito dos pais. A gente precisa muito que os pais se envolvam de uma maneira mais efetiva e mais intencional. Só que, às vezes, que a gente sempre fala, a igreja é o suporte, né? A responsabilidade principal é dos pais. Só que, muitas vezes, os pais não estão preparados para serem essa principal pessoa na vida dos filhos, porque eles também têm os seus dilemas e, às vezes, eles conheceram Jesus junto com os filhos. Então, a gente se deparou com essa realidade. E nós temos feito também propostas de encontros com os pais e temos feito ações para nós estarmos mais próximos dos pais. Tem uma pesquisa, a gente tem se baseado muito também em estatísticas. Tem uma pesquisa que fala que 75% dos jovens entre 18 e 29 anos saem da igreja, né? E aí, o que acontece com os outros 25%? Por que eles ficam na igreja? Tem tudo a ver com a família. O ponto 1 disso é que as famílias, esses 25% que ficam na igreja, o ponto 1 é porque eles têm refeições pelo menos 5 vezes por semana juntos. Então, isso, às vezes os pais não têm tempo. Então, se você não tem tempo de estar com seu filho e ter uma refeição junto com ele, mas você tem que pensar em outras né, oportunidades porque não é o lugar, não é o fato de você estar num lugar tendo essa refeição, mas é a conexão que você vai ter nesse momento, né? O ponto 2 é de servir na igreja junto com a família. O ponto 3 é de atribuir, o ponto 2 é ser modelo, servindo, né? A família ser um modelo, os pais serem modelo para os filhos. O terceiro ponto é dar também para os filhos atribuições para eles servirem na igreja. O ponto 4 é ter uma experiência espiritual com seu filho durante a semana. E o ponto 5 é que os pais concordem que os filhos tenham mentores. Então, a gente tem usado muito isso, estratégias e pesquisas e coisas que a ciência mesmo tem mostrado, né? Então, o que a gente tem falado para os voluntários é para os voluntários se prepararem para aquilo que Deus te chamou para fazer, considerando a mudança no mundo, considerando as estatísticas e considerando o que a ciência nos mostra, né? A gente tem batido muito nessa tecla para ninguém ignorar isso. A gente precisa seguir mídias digitais cristãs de referência, a gente usa, sim, a Bíblia de papel, mas a gente também precisa usar a Bíblia digital, porque isso é a tendência para eles. Eu gosto muito da Bíblia, a gente tem as anotações que nós fazemos nas nossas Bíblias, né? E eu acho que isso também é importante, mas a gente também tem que olhar para como eles estão aprendendo. E a gente precisa aprender mesmo, como a Claudete falou, nessas metodologias novas, pensamentos novos, tudo isso faz parte. Eu acho que a gente tem que pegar tudo que tem de bom
E, claro, dobrar nossos joelhos, né? A gente sempre se voltar ao primeiro amor e sermos influenciadores. Eles falam muito essa palavra, né? Está muito na moda. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para as crianças que, né, não é o título, não é o seu pastor, o líder do ministério, mas nós somos influenciadores. E Deus nos capacita, Deus tem nos capacitado, e em nome de Jesus vai capacitar as crianças também para seguirem esse caminho de serem influenciadores de Jesus. Amém, Tati. Que legal, tanta riqueza que você trouxe, apontando alguns caminhos para a gente nesse processo de perceber o que está acontecendo no mundo, né? A gente não pode desconsiderar algumas coisas muito significativas que você falou, que nos ajuda a construir o Ministério Infantil, o Ministério Kids para esse tempo. Eleni, e você? Qual tem sido a sua percepção para esse tempo novo no Ministério Infantil? Então, é maravilhoso que a Tati falou, que a Claudete falou, né? E eu estava vendo alguns pontos comuns. Família, né? Que a gente tem que ter essa maior parceria. E a gente é norteado pela nossa missão, que diz exatamente isso. A nossa missão é viver o amor de Cristo para discipular crianças e pré-adolescentes em parceria com a família. E realmente o que a gente quer levar para as crianças é uma vivência. Não é que ele faça isso ou faça aquilo, conhecer Jesus, conhecer o Deus bonito das histórias da Bíblia, mas ficar distante. Mas não, é o viver, é a vivência. E a nossa visão, né, é ter essas crianças e pré-adolescentes preparados para influenciar a geração deles, né? Então, não ficar só no conheço de ouvir falar, igual, né, Jó disse depois. Agora eu conheço da minha própria experiência. Então, o que a gente quer é levar a criança realmente a ter uma experiência com esse Deus. Não conhecer apenas o Deus da mãe, do pai, da família, do pastor da igreja, mas um Deus da vida dele, né? E uma coisa muito importante que a Tati falou ali sobre a falta emocional, né? Esse tempo todo das crianças, muitas crianças, as crianças que ainda moram em casa, ou que têm vô, tio, que moram em fazenda, em roça, né? São as crianças que têm tido um momento um pouquinho melhor nesse tempo de pandemia. Mas aquelas crianças de apartamento, que às vezes também não tem um conhecido que mora num espaço maior para estar saindo, essas crianças têm sentido muito uma falta desse contato mesmo, né? É engraçado que uma criança da nossa igreja de 5 anos de idade, na época do aniversário da igreja, algumas crianças foram cantar junto com alguns coristas que tinham filhos, foi convidado para a criança cantar junto com eles. E a mãe chegou para a menina de 5 anos e falou com ela, falou que ela iria cantar junto com a mãe, e ela falou assim, é online? A mãe falou, vai ser online. Ela falou, não quero, esquece, não quero. Com 5 anos de idade, não quero saber de online. Ela queria cantar, mas que fosse presencial. E ela realmente não cantou, ela não quis saber. Ela falou, não quero esse negócio de online mais. Então, assim, uma coisa que a gente tem feito, que tem sido muito gostoso, é ir na casa das crianças. Aí, como são muitas crianças, o que a gente fez? A gente dividiu pelos voluntários. Cada voluntário ser responsável por 1, 2 ou 3 crianças, né, que a gente chama do seu filho ou sua filhinha de oração. Esse voluntário está responsável por orar por essa criança, pela família, e de estar mais em contato com a família, porque a gente não dá para a gente ter contato com todos, né? A gente tenta ao máximo. Mas esse voluntário a gente distribuiu não por aquela criança que você tem trabalhado aqui na igreja, que seja da sua salinha, mas pela criança que mora perto de você. Então, eu tentei distribuir, né, pelos bairros, as crianças que moram perto, e os voluntários têm tido, assim, a gente tem tido um feedback muito gostoso, porque isso tem sido bom para os voluntários, né, que eles têm se envolvido. Tem uma voluntária mesmo falou, nossa, que coisa maravilhosa eu ter ido na casa daquela criança. Né? Tem sido bom para as crianças e para os pais e para a família. Então, tem sido uma coisa muito gostosa isso. Então, uma vez por mês, a gente tem levado um kit na casa das crianças, né? Isso são com as crianças de 0 a 8 anos. E aí, esse voluntário vai à casa da criança e leva o kit. Os voluntários que são de risco, que não pode sair, né? Por algum motivo, eu levo o kit e falo para eles, já está entregue o kit. Aí eles entram em contato com a família. Então, tem sido muito gostoso, e a criança vê, poxa, o tio vem na minha casa
Tem que ver a carinha de felicidade quando eles abrem a porta e vê o tio lá de máscara entregando um kit para eles, né? E esse kit é interessante também, olha. Uma das coisas que a gente botou no primeiro kit são coisas simples demais, né? Que a gente pode fazer e que, assim, são pequenos gestos, mas que têm um efeito muito grande. A gente mandou um lápis com a borracha, né? Colocando que o lápis é para ele se lembrar que Deus está escrevendo a história dele. A borrachinha para se lembrar de que quando a gente faz alguma coisa errada, Jesus Cristo, ele apaga o nosso pecado desde que a gente se arrepende, pede perdão, né? A borracha, e lembrando que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Um pirulito de coração, mostrando para eles como, para você se lembrar do doce amor de Deus, de que ele está com você sempre, né? Então, a gente botou também um melzinho para lembrar, botou aquele versículo da palavra de Deus, que fala como são doces as tuas palavras, né? Para ele se lembrar que a palavra de Deus é doce como mel, para ele estar lendo todo dia. Botamos um balão para ele encher e se lembrar das nossas brincadeiras que a gente faz aqui na igreja, dos nossos momentos, né? Gostosos. Um biscoitinho para ele se lembrar dos nossos lanchinhos compartilhados aqui na igreja. No outro kit, a gente colocou um kit ternura, onde ele vai descobrir a linguagem de amor de cada um da família e fazer com cada um da família, né, aquilo que deixa ele feliz. Um potinho onde eles vão colocar os pedidos de oração e também as respostas de oração naquele potinho, para quando a gente voltar, né, no presencial, eles vão trazer o potinho para a gente compartilhar aquilo que eles viveram. Então, isso tem sido muito gostoso, né, esse feedback. Realmente, a gente precisa de estar, a gente ir até essas crianças. Tem sido assim maravilhoso. E a gente tem feito também serenata na casa de algumas crianças, de alguns, não só crianças, membros da igreja, assim, que passaram por algum momento difícil nesse período. A família toda teve Covid, ou que alguém na família, né, teve que passar por uma intervenção cirúrgica. E são vários momentos. Segunda-feira mesmo a gente teve na casa de umas crianças dos peregrinos, né? E a alegria da família, porque a gente faz uma surpresa, uma serenata. A gente conta para um membro da família só, né? E aí a gente começa a cantar na rua, né? Embaixo do prédio. Aí aquele membro da família está sabendo, estou ouvindo alguma coisa, parece alguém cantando, vai lá, olha da janela, olha, tem gente lá embaixo, dessa família toda. E tem sido assim muito gostoso esse ir na casa das crianças, esse ver, né? E assim, muito necessário para as crianças. Eles ficam numa felicidade sem fim quando vê a gente, quando vê um tio, quando vê alguém indo na casa deles. E se sentem pertencentes, se sentem importantes, né? Sentem que eles são importantes, que eles são amados. E com as crianças de 9 a 11 anos, que são os nossos peregrinos, nós temos feito o drive-thru, né? Onde a gente fecha uma rua que é uma rua que não tem muito movimento de carro, aqui na lateral da igreja, e nessa rua a gente prepara o kit deles, que é o próximo fascículo que eles vão estudar. A gente prepara uma feira, né, que eles participam, compram nessa feira com a moedinha deles, né, que aqui as crianças de 9 a 11 anos têm uma moeda própria, tá? Que eles ganham essa moedinha de acordo com os fascículos que eles estudam, as tarefas que eles cumprem, né? Tarefas para cumprir com a família em casa, e tudo isso eles vão acumulando pontos e depois eles ganham o dinheirinho deles. E aí esse dinheirinho, quando a gente está no tempo presencial, a gente faz cine pipoca, fazemos alguns encontros, eles pagam as entradas com esse dinheirinho. E agora, para esse tempo, no drive-thru, a gente faz também a feirinha de chocolate, de brinquedos, né, que eles compram com dinheirinho. A gente coloca quais são os combos, né, com antecedência no grupo dos pais, eles já escolhem o combo, e aí é legal que na rua ali, às vezes, vem vários carros junto, eles vão passando com os pais nos carros, e a equipe está toda ali fora, né, dando tchau e fazendo aquela festa, e lá da janela do carro eles compram o que eles querem e recebem, né, a próxima revistinha deles, próximo fascículo que eles vão estudar. E também a gente tem feito com esses meninos peregrinos de 9 a 11, a gente faz uma vez por mês também o ELO. O ELO é o quê? É estudo, louvor e oração. No tempo presencial, a gente fazia isso no lar de um deles. E agora, nesse tempo, a gente tem feito o ELO online também. Esse ELO é um momento que eles
fazem, né? Eles dirigem o louvor, eles pregam, eles cantam, eles dão boas-vindas, eles fazem leitura bíblica. Isso é muito legal também, que é a maneira de se sentirem pertencentes e daquilo que acho que foi a Tati que falou, ou a Claudete, eu não lembro, né, deles já, acho que foi a Tati, deles já se envolverem, o que eu vou fazer, né? Também se envolver no ministério da igreja, também se envolver como igreja, entendendo que eles também são igreja, né? A igreja do futuro que está sendo preparada agora no presente, a igreja criança, que depois vai ser a igreja jovem, a igreja, né, que vai estar trabalhando mais ainda amanhã, mas que eles já podem fazer alguma coisa hoje, né? E nesse elo, eles que fazem, é uma gracinha, uma coisa assim, de arrepiar, ver eles pregando, ver eles falando, eles trazendo a palavra, e tem sido assim muito gratificante. Então, realmente, e aquilo que a Tati falou, o envolvimento da família. Criança não vem para um drive-thru sozinho, né? Criança pequena não consegue, nem sabe que a tia mandou o vídeo. Senão, a gente depende dos pais. Colocar, ligar para eles, né? A gente manda as atividades também, a gente manda o vídeo das crianças menores até 8 anos, do Kids, e mandamos a atividade para o celular, para os pais, ou pelo e-mail, e aí depende dos pais imprimirem também, dos pais estarem participando com eles. Então, tem realmente que haver essa parceria, né? Igreja, família, né? Para alcançar as nossas crianças. E essa vivência, viver o amor de Cristo, né? A partir de nós, voluntários, pais, porque a criança vai ver em nós, então eles vão imitar, né? Vão querer ser igual. Então, eles têm que aprender olhando, vivendo. Se a gente não viver, como que a gente vai querer que as crianças vivam isso, né? Então, realmente, é a vivência. Que bonito, Eleni, Lindo. tudo esse movimento que vocês têm feito aí com as crianças, os juniores na nossa igreja, e são momentos que ficam no coração deles. É muito legal, porque são sementes lançadas, né? E Deus dá o crescimento de todo esse esforço. Meninas, estamos chegando na nossa última rodada. E aí, agora eu quero que vocês deixem uma palavra de encorajamento para quem trabalha no Ministério Infantil. A gente sabe que não é muito fácil. A Tati falou, né? Eu achei legal também uma outra coisa que ela disse, que alguns voluntários, nesse tempo, ficaram um pouco desanimados. Então, alguns decidiram que iam sair, mas você permaneceu encorajando essas pessoas, né? Não é o momento de sair. Então, qual é a palavra que vocês podem deixar para os líderes, para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir depois essa live? Deixem para essas pessoas uma palavra de encorajamento nesse tempo. Claudete, começo com você de novo, amada. A palavra é: traga à memória aquilo que pode dar esperança, né? Amém. E eu acho que este é um tempo memorável, o tempo que nós estamos vivendo. Então, fazer parte disso, eu tenho dito isso para as minhas filhas, fazer parte desse tempo, você vai poder dizer para os seus filhos, e como eu contribuí para esse tempo, nesse tempo. Então, a minha palavra para os voluntários, para quem trabalha no Ministério Infantil: persista, porque você vai poder dizer lá no futuro, isso vai ser memorial na vida, você vai ser uma carta viva, você vai ser memorial na vida dessas crianças, sabe? Eu acho que cada atitude, cada ato feito nesse momento será como memorial, porque é um tempo totalmente diferente. Amanhã, por exemplo, a gente tem um culto drive-in. E aí, então, todo mundo se movimentando, e cada coisa que a gente faz, exatamente o que a gente pensa, que cada coisa que está sendo preparada é que eles possam lembrar no futuro. Olha, enquanto na época da pandemia, a gente viveu isso e eu trouxe isso para ficar como memorial. Então, continuem, persistam, porque certamente a colheita virá. Amém. E você, Tati? Eu quero ler um versículo aqui, em Efésios, no finalzinho do capítulo 2. Vou ler na Bíblia, na versão da Mensagem.
Deus está construindo uma casa e nele ele usa todos, independente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como pedra sobre pedra, pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Então, o que eu queria deixar para os líderes é que Deus está te usando. Deus está se movendo, Deus está trabalhando, mesmo nessa fase difícil que a gente está vivendo, Ele tem nos ensinado muita dependência dEle, busca dEle. Então, não desanime, não deixe as interferências te fazerem ficar enganado com relação a isso. E aqui, quando ele fala, colocando-os como pedra por pedra, se for necessário, vá buscar as pedras, vá buscar os irmãos, peça ajuda, né? Se for uma pedra muito pesada, que é difícil de trazer, né? Vai com alguém, mas não desista, não desista. Deus quer que as crianças interpretem o mundo através da palavra de Deus, e nós somos esses influenciadores que vamos fazê-los ver esse mundo através da palavra. Então, busque de Deus, busque inspiração mesmo do Espírito Santo, e acho que um orando pelo outro também é muito importante. As igrejas orando, né, umas pelas outras, os líderes orando uns pelos outros, e é isso, esse tipo de movimento que inspira, que dá ideias, muito especial. Obrigada. Amém. É muito especial. E você, Eleni? Pois é, o que eu quero dizer para os voluntários, né, para todo mundo que trabalha no Ministério Infantil, para os líderes, o versículo de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quando você estiver se sentindo cansado, lembra que quem foi que te chamou para essa obra? E Ele vai te dar forças, né? E nós podemos todas as coisas nele. Isso que Tati falou, muito importante, a gente orando pelo outro, aprendendo um com o outro. Muitas coisas do que eu tenho feito também, que a minha concunhada, a Marivone, que também é ministra de criança na PIB de Goiapeiras, né? A gente compartilha e muitas ideias também do que eu tenho feito. Ela tem me trazido essas ideias, e é gostoso quando a gente conversa, né? Com outra pessoa, outro líder de criança, porque um dá força para o outro. E a gente, só de conversar, de ver a Tati aqui, a Claudete, como isso é gostoso. Realmente, né? A gente vai um ajudando o outro. E aí que eu quero deixar esse versículo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando a gente chega, né, às vezes, no final de um trabalho com criança, a gente fala, está cansado, mas é aquele cansaço bom. Eu falo, cansaço bom, né? Quando a gente faz um trabalho com as crianças. E isso é muito gratificante, gente. Mesmo que venha o cansaço, o desânimo, mas a gente lembrar sempre daquele que nos chamou para essa obra, né? E ele vai estar nos fortalecendo a cada dia. Amém. Lá em 2 Crônicas 12:32, diz para gente que os filhos de Isacar, da tribo de Isacar, eles eram conhecedores dos tempos e das estações. Era uma tribo que era responsável de discernir o tempo, a estação que as outras tribos iriam estar vivendo. E esse texto, quando começou esse momento, né, de isolamento, da gente não entender direito o que está acontecendo, a gente foi discernindo um dia de cada vez, me veio essa memória, esse texto, que os filhos de Isacar eram conhecedores dos tempos e das estações. E eu fiquei pensando, e essa também foi a minha oração. Deus, nos ajude como líderes a discernir esse tempo e essa estação, para que a gente possa servir ao Senhor com alegria, mas servir ao Senhor com relevância. Porque tem muitas pessoas que atuam com a gente e através da nossa liderança. E a minha oração é que cada uma de nós aqui possamos ser como a tribo de Isacar, conhecedoras dos tempos e das estações. Que o Espírito Santo, que é aquele que é o nosso consolador, quando a gente está desanimado, e é aquele que nos consola, mas ele também é aquele que nos dirige, que traz direção, discernimento, que age em nós espírito de sabedoria. Tiago fala sobre isso, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Então, sabedoria para viver esse tempo, sabedoria para liderar nessa igreja que é o presente. E eu quero finalizar
com um dos apontamentos que vocês fizeram, a Tati, que ela falou, é sobre já está na hora da gente colocar o pé no presente. Então, já está na hora da gente discernir o que está acontecendo, discernir o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, e fazer parte desse grande movimento de Deus. Nós estamos juntas numa grande história. Juntas na grande história de Deus, nesse tempo, na geração 21. Amém. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Todas vocês trouxeram palavras de sabedoria. Vocês são mulheres piedosas, que amam a Jesus profundamente. Isso fica muito claro nas conversas, na forma como vocês conduzem o ministério de vocês, como vocês amam pessoas. Vocês são mulheres muito parecidas com Jesus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, a família, o ministério, que o Senhor prospere tudo aquilo que vocês colocarem as mãos para a glória de Deus. Amém? Amém. 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 Pessoal, nós estamos encerrando agora nossa live. Depois a gente vai trazer uma direção sobre se foi para o YouTube, mas uma coisa eu tenho certeza, vai virar podcast essa conversa aqui e vai estar disponibilizado daqui a pouco nos portais lá da convenção, tá bom? Meninas, que Deus abençoe. Tchau. Obrigada, Deus abençoe, tchau. Tchau, lindas.